Olá! Neste vídeo eu vou explicar o modelo de programação linear inteira do problema do caminho mínimo, também conhecido como problema do caminho mais curto entre uma origem e um destino. Então vamos lá. Para a gente entender o problema do caminho mínimo, eu preparei este exemplo representado por um grafo não direcionado. O que significa isso? Um grafo não direcionado é composto por vértices, nesse caso aqui a gente tem 10, que são os pontos, e eles são ligados por arestas não direcionadas. Então, por exemplo, esse ponto 3 e o ponto 4, essa ligação pode ser tanto do 3 para o 4 como do 4 para o 3. Tá? Bom, aí a gente quer descobrir qual é o menor caminho entre o ponto 1 e o ponto 10, considerando que cada uma dessas arestas possui um custo associado. Então, quando eu passo por ela, eu tenho esse custo. Por exemplo, se eu vou do 1 para o 2, eu tenho um custo de 3. Se eu for do 1 para o 4, eu tenho esse custo aqui. Então, na hora que eu fizer um caminho até chegar ao destino, eu vou somar todos esses custos das arestas pelas quais eu passei. E esse vai ser o custo total. O objetivo é encontrar esse caminho de custo mínimo entre a origem e o destino. Então, vamos ver como é que fica o modelo desse problema. Bom, aqui eu marquei a origem e o destino de cores diferentes, só para a gente lembrar quais são as origens e os destinos aqui. E para modelar, eu vou começar, como sempre, pelos índices. Então, esse problema, o tamanho dele é a quantidade de vértices que a gente tem. E nesse exemplo, a gente tem 10 vértices. Então, eu vou ter dois índices, o índice I para as origens e o índice J para os destinos. E ambos vão ser de 1 até n. Então quer dizer que, para todas as origens e todos os destinos, como todos os vértices podem ser origens e destinos, então eu vou ter ali uma matriz de I, J, ou seja, n por n. Tá? Aí, com relação aos parâmetros, a gente vai ter essa matriz C e J, que são os custos para eu ir de I a J. Eu estou sempre usando o I para a origem, então associem sempre que é D para, tá? I e J. Então, C e J, por exemplo, aqui, C14 é igual a 4, tá? C12 é igual a 3. Então, a gente tem esses parâmetros e a gente tem aqui um parâmetro um pouco diferente, que é o BI, que é o fluxo desejado em cada vértice. O modelo que a gente vai estudar aqui é um modelo de fluxo em redes. E nesses modelos de fluxo, a gente precisa definir quanto de fluxo eu quero em cada um dos vértices no final do problema. E aí a gente vai utilizar esse padrão. No nó de origem, eu quero um fluxo no final de -1. No nó de destino, eu quero um fluxo igual a 1. E em todos os outros nós intermediários, o fluxo vai ser 0. Então vai ficar assim. Eu coloquei aqui os fluxos. Então, na origem, o fluxo desejado vai ser -1. Em todos os outros, o fluxo desejado é 0. E no destino, o fluxo desejado é 1. Tudo isso daqui são parâmetros do problema. Então, são coisas que eu informo antes. Então, como eu já sei qual que é a origem que eu quero e qual é o destino que eu quero, então eu coloco -1 na origem, 1 no destino e 0 em todos os outros. Aí eu resolvo o problema. Com relação à variável de decisão, a gente tem um conjunto de variáveis x e j, que para todas as combinações de origens e destinos, essa variável binária indica se a ligação ij vai fazer parte da solução. Por exemplo, x15 é a variável que indica se essa ligação 1,5 vai fazer parte da solução ou não. Se ela for 0, não faz parte. Se for 1, quer dizer que essa ligação vai fazer parte do caminho na solução final. Aqui nós temos o modelo de programação linear completo. E vocês vão perceber que ele é bem simples. A gente tem a função objetivo, que é minimizar os custos totais. Tá? Então aqui esse tipo de expressão a gente já viu em vários modelos. Ele simplesmente multiplica os custos das ligações pela variável binária que indica se aquela ligação faz parte da solução ou não. E aqui nós temos o conjunto de restrições que garantem os fluxos desejados em cada um dos nós. E aqui, basicamente, o que a gente tem? Para cada nó, tudo o que entra no nó menos tudo o que sai do nó
tem que ser igual ao fluxo desejado. Eu preparei um slide só para mostrar por que isso daqui funciona no problema do caminho mínimo. Por fim, a gente tem aqui as variáveis x e j, que são binárias, tá? Bom, agora a gente vai detalhar um pouquinho da função objetivo e depois eu vou focar bastante nesse conjunto de restrições para vocês entenderem como que essa restrição funciona e como que ela garante que o caminho mínimo é encontrado. Aqui nós temos a função objetivo. Como eu já falei, essa expressão ela vai do i igual a 1 até n e o j igual a 1 até n, ou seja, para todas as combinações de i e j, e ele faz a multiplicação dos c e j pelos x e j. Multiplicando e somando tudo isso daqui, vai dar o custo total de qualquer solução que a gente tiver. Mas como que a gente faz essa matriz c e j? Porque quando eu comecei esse vídeo, eu apresentei para vocês um grafo. Eu não apresentei para vocês uma matriz c e j. Então aqui a gente tem aquele grafo transformado em uma matriz de custos. Então percebam que aquela figura e essa matriz são equivalentes. Se vocês olharem aquela figura novamente, vocês vão ver que o ponto 1 ele se liga com o 2, o 4 e o 5, com estes custos 3, 4 e 1. O ponto 2 se liga com o 1, o 3 e só isso, né? O ponto 2 só se liga com o 1 e o 3. O ponto 3 se liga com o 2, o 4 e o 8. E os valores que estão aqui são os custos. Percebam que essa matriz é simétrica. Ou seja, os custos do 1 para o 2, 4 e 5 são os mesmos aqui, que são os custos para se chegar no 1. Então, o 1, 2 e o 2, 1, o 1, 4 e o 4, 1, o 1, 5 e o 5, 1 são todos iguais, tá? E aí vocês podem conferir depois que exatamente todos os valores que estão aqui são aquelas ligações que estão no grafo, tá? Uma coisa que eu queria falar são esses m's. O que é esse m? Esse m é um número muito grande, tá? A gente considera como um número bem grande, de forma que nunca vai valer a pena o solver escolher passar por essas ligações. Por exemplo, a ligação 1, 6 não existe no grafo. Então a gente coloca esse valor m aqui, que é um valor muito grande, por exemplo, 1000 aqui já seria um valor grande. Então 1000 quer dizer que se ele passar por aqui, a solução vai ficar tão ruim que era melhor ele passar por algum outro lugar. Eu só queria falar também que esse m não pode ser entendido como infinito. Tá? Infinito não é um número, tá, pessoal? A gente tem que definir esse m quando a gente for resolver o problema. Então a gente vai definir 1000, por exemplo, tá? E colocar valores 1000 para substituir esse m. Se na solução final o solver passar por algum desses m's, aí significa que ou o valor m que você colocou é muito baixo, ou não existe solução factível, que é uma coisa que pode acontecer. Se a gente tiver um grafo que tem algumas regiões desconexas, não tem como chegar naquela região, aí pode ser que, dependendo da origem e o destino, eu não encontre uma solução. Aqui nós temos a matriz de variáveis x e j, isso aqui é bem tranquilo de entender. Então, para cada combinação de origem e destino, eu vou ter uma variável binária, 1 ou 0, que depois, na função objetiva, vai ser multiplicada pelos valores correspondentes aqui do c e j. Agora, com relação às restrições de fluxo em cada vértice. Percebam que essa restrição ela acontece para todo vértice, para todo i igual a 1 até n. E aqui a gente tem duas partes. Essa parte de cá, ela calcula tudo o que entra no vértice. Basicamente, ela está contando assim, quantas vezes aquele vértice foi um destino, o vértice i. Percebam que aqui eu estou fixando o i. Então, quando eu falo assim, ó, vou fixar o i igual a 1, aí eu estou fazendo o somatório do j igual a 1 até n do xji, é a mesma coisa que eu fixar aqui igual a 1, aí eu faço 1, 1, 2, 1, 3, 1, ou seja, tudo que entra no 1, menos tudo o que sai do vértice i, porque daí eu tenho o somatório do j igual a 1 até n do x e j, ou seja, se eu fixar o i igual a 1, vai ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, então eu vou somar tudo o que sai do vértice i. E aí ele vai ter que ser igual, esse resultado tem que ser igual ao fluxo que eu desejo, que vai ser menos 1, 0 ou 1. Só para explicar melhor, tá? Aqui eu coloquei a expansão para i igual a 1.
Então notem que essa parte aqui vai virar isso daqui. Então para i igual a 1, como o i aqui que está fixo, o j varia. Então vai ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 até n1, menos isso daqui. x11, x12, x13, ou seja, todos em que o i era a origem, todos em que o 1 era a origem. Aí a mesma coisa para quando o i é igual a 2, então vai ser 1, 2, 2, 2, 3, 2. Então sempre que o 2 é o destino, menos todas as vezes que o 2 é a origem, tem que ser igual ao fluxo em B2. E para i igual a 3, a mesma coisa. Mas como que isso aqui garante que o solver vai encontrar um caminho? Talvez seja isso que vocês estejam se perguntando. Então eu preparei um slide aqui para explicar justamente isso. Então vamos olhar aqui a origem. Eu coloquei que o fluxo desejado é menos 1. E aí a gente tem os intermediários com fluxo desejado 0 e o fluxo desejado no fim é igual a 1. E o fluxo, as restrições de fluxo, elas são calculadas somando tudo que chega menos tudo que sai. Tá? Então, para cada vértice é feito esse cálculo. Bom, nesse vértice aqui, na hora que eu calcular essa restrição, tudo que chega menos tudo que sai tem que ser igual a menos 1, então isso exige que saia daqui alguma coisa. Isso quer dizer que x12 ou x14 ou x15, alguma delas vão ter que ser igual a 1 para sair alguma coisa desse vértice. Eu não posso deixar tudo igual a 0. Então isso força a saída de alguma coisa. Para esse ou para esse. Aí vamos supor que saiu para cá. x12 é igual a 1 e esses outros ficaram 0. Quando acontece isso, se eu calcular o fluxo aqui, chegou 1, mas não saiu nada. Então o fluxo ainda está em 1. Como eu quero um fluxo de 0 no final, então isso força o solver a sair alguma coisa para cá. Então força ele a escolher alguma outra aresta para colocar igual a 1. Nesse caso aqui não tem muita opção. Então a gente coloca aqui o x23 igual a 1. A mesma coisa aqui, eu quero um fluxo desejado de 0. Se eu pegar tudo que está chegando aqui, está chegando 1. Então como está chegando 1, tem que sair alguma coisa. E esse alguma coisa vai sair ou para cá ou para cá. Então vamos supor que saia. Então na hora que sai, ó, chegou 1, saiu 1. Fluxo obtido, 0 e o desejado é 0. Aí aqui tem um fluxo de chegada igual a 1, eu quero um fluxo de 0, então tem que sair alguma coisa ou para cá ou para cá. Na hora que sai para cá e eu calculo o fluxo aqui, o fluxo vai dar 1, porque o fluxo é tudo que chega menos tudo que sai. E chegou 1, então na hora que eu calculo o fluxo aqui deu 1 e o desejado é 1, quer dizer que eu cheguei lá. Percebam que nunca vai ter nenhuma outra aresta igual a 1 quando eu já saí da origem e cheguei no destino. Por quê? Porque senão eu aumento o custo. Né? Não faria sentido eu ter isso daqui igual a 1, aí eu não atendo às restrições de fluxo e ainda assim eu aumentei o custo. Então existiria uma solução mais barata que não tem essa ligação, uma vez que eu já tenho essa ligação feita. Então para finalizar, essa solução que a gente tem aqui é a solução que tem o caminho 1, 2, 3, 8 e 10. Então veja, 1 para 2, 2 para 3, 3 para o 8 e o 8 para o 10. Esse é o caminho, com o custo total de 27, que seria o 3 mais o 10 mais o 11 mais o 3. Essa solução não é a solução ótima, mas a gente vai obter a solução ótima no próximo vídeo, em que eu vou resolver exatamente esse problema no Excel. Então até o próximo vídeo.